E aí, pessoal? Bom dia, galera. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia. Bom, pessoal, estamos aí com 20 pessoas, né? Tá uma frequência tão baixa. Bom dia, Matheus. Bom dia, Renan. Tão baixa a frequência. Vocês são em 46, não é isso ou eu tô errado? São 46 pessoas? É assim? É isso, pessoal? 46. Até agora tem o que? 21 pessoas. 47. Exatamente. Algumas pessoas, né, que se ausentaram, chegaram até a falar comigo, falaram com a coordenação, que iam estar ocupados. Por exemplo, foi o Rafael, não lembro qual é o Rafael, que vai estar no exército. Eu cheguei meio atrasado lá, aí não vai dar certo. Aí eu Eita, vou poxa, amanhã. Mas tranquilo, eu avisei assim os professores que eu perdi a aula. tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Beleza, não esqueça no horário, velho, chegue cedo, meu irmão. No exército, se não chegar cedo, você perde. O problema todinho é você não pegar a reservista, mas eu acho que só fica hoje em dia quem quer, velho. Só fica quem quer. Se você realmente quiser ficar, hoje em dia é mais difícil de você ficar do que você não ficar. O cara chega lá e pergunta, o exército tem mais condições de ficar agregando meio mundo de gente, não. Então, não se preocupe não, se eu tiver com medo de ficar, você não vai ficar não, só se você realmente quiser. Agora aí é meio complicado, né, mas se quiser ficar, você fica. Vamos lá, temos aí 22 pessoas, né, a aula está sendo gravada, então a galera que chegar depois, né, depois olha a gravação. A frequência está sendo essa mesma, pessoal? Quer não, né? Está sendo essa frequência mesmo, 21 pessoas, 22, é isso mesmo? Ou vai chegar mais gente, sabe dizer? Chegou a Ângela. E aí? É isso mesmo? Rapaz, já faz um tempo já que a frequência é por essa mesmo. Mas assim, acho que a Sofia disse, pode pegar mais um pouquinho de gente, mas nunca tem aula lotada, não. Tá passando disso, né? Uma pena, né? Querendo ou não, vocês são vestibulandos, por mais que a aula remota, máximo 28, né, Sofia? Fogo. Por mais que a aula remota não tenha, digamos que a mesma qualidade da aula presencial, a gente sabe que a aula presencial é totalmente diferente, mas vocês precisam, né? A única ferramenta que vocês têm. Eu sei que muitas vezes vocês acessam o YouTube, essas coisas, tá, que ajuda bastante, mas é importante vocês terem, né? Hoje, pessoal, eu coloquei uma atividade, né? Deixa eu fazer o compartilhamento de tela aqui. Vou fazer o compartilhamento, compartilhar a tela inteira. Então, eu coloquei hoje uma atividade nova para vocês, né? E eu queria dizer a importância de vocês resolverem essas atividades. Está todo mundo vendo aí o compartilhamento? Todos vendo? Sim. Olha só, pessoal, a atividade de vocês têm 4 atividades aqui. Gravitação universal, acústica e efeitos sonoros, tubos sonoros e efeito Doppler. Aí eu não sei se eu cheguei a passar para vocês, né, questões sobre efeito Doppler, que é o capítulo 26, eu acho que não, né? O pessoal do 25 mesmo que eu fiz. E hoje eu passei, ó, no capítulo 26. Galera, olha só, é extremamente importante que vocês façam essas atividades. Por quê? Porque a pontuação de vocês da AV1, como vocês estão vendo aqui, ela será composta pela resolução das atividades que eu estou solicitando a vocês, né? E também da presença e participação de vocês em sala de aula. Então, isso está sendo cobrado de vocês. Então, ó, se vocês não fizerem essas atividades, vão acabar ficando sem a pontuação. Então, as atividades serão de 0 a 8 pontos e a participação em assiduidade será de 0 a 2. Então, façam as atividades, resolvam e enviem. Ó, tem um aqui que se vence hoje. Tá vendo aqui, ó? E eu passei essa atividade, infelizmente não dá para passar mais para 15 dias, né? Passei para 8 dias, daqui a 8 dias, então terça-feira da semana que vem ela se vence. Porém, eu vou fazer uma abertura aqui para quem está atrasado com as atividades, que é a seguinte abertura: quem estiver com a atividade atrasada, pessoal, eu só vou aceitar essas atividades até o prazo limite da última atividade, que é o dia 17. Então, se você está, sei lá, atividade com essa parte de tubos sonoros,
ou então com essa outra aqui, ó, de acústica e efeitos sonoros, ou então está atrasado com essa de gravitação, né? Tá aqui alguns atribuídos. Eu ainda vou aceitar, ok? Até o dia 17. Porém, saibam que após o dia 17, galera, infelizmente não vai dar mais para aceitar as atividades de vocês, porque eu preciso fechar a nota de vocês. Ok? Entendido aí, galera? Tudo certo? Combinado assim? Fechou, Aí você diz, fechou. professor, mas é muita atividade. É muita atividade porque quem deixou acumular, não fez no prazo correto, são 5 questõezinhas sempre, né? Quem deixou acumular, infelizmente, vai ficar com muita atividade para fazer. Porém, tem que fazer, certo? Então aqui, ó, se você deixou de fazer todas, você vai ter no máximo 20 questões para resolver. Então são 20 questões que você vai resolver, enviar, né? Lógico que dentro de cada uma delas, as respectivas, ok? Não se esqueça em enviar. Tranquilo, pessoal? Vou estar no aguardo até terça-feira da semana que vem. Olha só, o nosso assunto de hoje, acho que é o último assunto, né, que eu vou passar para vocês, é o efeito Doppler. Não é isso ou estou enganado? Ainda tem umas revisões aqui, né, mas eu acredito que essa aqui é a revisão final de ondulatória, porém, a gente faz apenas as questões na próxima aula. Pega algumas questões, né, dessa revisão de ondulatória e resolve. Ele pega tudo aqui, ó, de ondulatória. Frequência, período, cálculo de velocidade, fenômeno da ondulatória, som, qualidade sonora, corda vibrante, tubos sonoros. Ele faz um apanhado geral. Então, na próxima aula, a gente vai simplesmente resolver questões, que aqui é uma revisão, né, de todo o conteúdo. Porém, hoje, né, efetivamente, iremos trabalhar o efeito Doppler. Ok? Entendido aí, pessoal? Então, hoje vamos trabalhar o efeito Doppler. O que seria o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele nada mais é do que uma, como é que eu posso dizer, uma visão, né, uma percepção aparente de uma frequência sonora quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. Então, ó, é algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Aqui, ó, dessa maneira. Deixa eu aumentar aqui. Aquele zoom grandão. Aqui, ó. Então, o que é que acontece? O que acontece aqui é o seguinte. Supondo que eu tenho a fonte se aproximando do observador, notem que a quantidade de ondas, né, as ondas ficam cada vez mais juntinhas uma das outras. Vocês conseguem ver isso aqui? Todo mundo está vendo aí? Se eu consigo colocar aqui no nosso slide, eu acredito que tem uma explicação melhor. Esse slide aqui a gente vê de forma melhor. Aqui temos efeitos sonoros, que nós vimos nas nossas últimas aulas, né? Mas o efeito Doppler, notem que se há uma aproximação entre fonte e observador, as ondas, as frentes de onda ficam mais juntas. Tá vendo aqui, ó? Isso vai dar a impressão ao observador de que a frequência vai aumentar. Então, esse efeito, né, de uma frequência aparente, consequentemente maior, se dá porque as ondas ficam cada vez mais juntas. Isso faz com que, quando haja aproximação, né, relativa entre observador e fonte, a frequência aumenta. Porém, se por acaso houver um afastamento, que é o caso desse observador 2, ó, ele está se afastando, note que as frentes de onda ficam cada vez mais espaçadas, mais distantes uma das outras. Então, se essas ondas ficam mais distantes, a impressão que esse cara que está se afastando da fonte sonora vai ter é de que a nossa frequência da onda sonora emitida vai ficar cada vez menor. Então, se há aproximação, a frequência aparente aumenta em comparação à original. Se houver afastamento, a frequência aparente diminui. Entenderam aí, pessoal? Compreendido? Sim ou não? Sim. Ok. Então, o que é que acontece? Aqui, há como você calcular essa frequência aparente, né? Se houver aproximação, a sua frequência aparente, ó, vai ser a frequência original do som, vezes, aí aqui em cima eu tenho a soma da velocidade do som com a velocidade do observador,
E aqui a diferença da velocidade do som pela velocidade da fonte. Ah, professor, mas se só o som estiver em movimento, né, só a fonte estiver em movimento ou só o observador estiver em movimento? Quem estiver parado, a velocidade você acrescenta igual a zero, justamente, sem problema nenhum. Beleza? Agora, se houver afastamento, ó, note que a única diferença é no sinal, ó, a equação é igualzinha, ó. Só que o sinal muda, ó, em cima fica negativo, embaixo fica positivo. Então, a única diferença quando eu trabalho a aproximação e afastamento das fontes, ó, é a relação dos sinais, ó, no numerador e no denominador. Aqui e aqui. Ok, pessoal? Entendido aí? Tem mais coisa? Tem não. Então vamos lá, vamos para as questões. Nas nossas questões aqui, né, temos aqui algumas. Se eu já apaguei tudo aqui, apaguei não. Nas nossas questões aqui, as questões de sala, né? Onde elas estão lá? Essas aqui, efeito duplo são essas aqui. Tem algumas, teve uma época dessa que o Enem pegou várias questões, pegou umas duas, se não me engano, de efeito duplo. Aí ele fala assim, ó, questão do Enem, né? Eu não lembro qual é o ano, mas foi há 2, 3 anos, não, acho que foi uns 4 anos atrás, por aí, 4, 5 anos atrás. Ele fala assim, ó, que uma ambulância A em movimento retilíneo, né, uniforme, ou seja, com velocidade constante, se aproxima desse observador O. Ele diz que a frequência da sirene, a frequência FA, que ele não diz qual é, e o desenho ilustra as frentes de onda, né, emitidas. Notem que na aproximação, ó, as frentes de onda ficam cada vez mais próximas. Na parte do afastamento, ó, elas ficam cada vez mais distantes. Aí ele quer saber o seguinte: o observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Ele quer saber qual é o gráfico que melhor representa a frequência detectada. E aí, pessoal, qual seria o gráfico? E aí? Qual seria o gráfico que melhor representa? A, B, C. Vê se lá em cima tem o D. D ou E? E aí, qual seria? Alguém? Alguém, pessoal? Qual desses gráficos? Alguém respondeu? Letra D. Lucas Flávio. Vamos lá, letra D. Na letra D ele dá uma frequência alta, né? A frequência é alta, depois cai. Seria isso? Mas vamos lá. Beleza. Eu estou me aproximando do meu observador, certo? Quando ele está muito distante, bem distante mesmo, a frequência é o quê? É pequena, não é isso? Você concorda que à medida que ele vai se aproximando, essa frequência vai aumentando? É isso? É ou não é? Tá dando um lag da gota aqui, peraí. Deixa eu desfazer o compartilhamento. Daqui a pouco eu entro novamente. Estou aqui, tá falhando quando eu faço compartilhamento de tudo. Caso sério. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Beleza.
Ok, certo. Então, ó, como o Lucas Live falou, quando eu estou me aproximando, a frequência é alta, a aproximação. Porém, depois que o carro se afasta, quando ele está em cima, né, a frequência original é a frequência que ele está chamando de FA. Vou fazer novamente o compartilhamento que está meio invocado aqui. Pelo menos para mim estava travando aqui. Isso que eu desfiz aqui. Vai ser melhor agora. Não sei se é a minha internet. Vamos lá. Estão enxergando bem, pessoal? Estão vendo aí bem o compartilhamento ou não? Sim. Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho, pelo meu efeito Doppler, uma frequência que é grande antes. Quando a ambulância chega no observador, ela tem a mesma frequência original, mas à medida que vai se afastando, a frequência ela diminui. Então, o único gráfico que mostra justamente isso, uma frequência alta, ela ficando igual, depois diminuindo, aqui não poderia ser. Por quê? Porque aqui, ó, eu estou dizendo que ele tem uma frequência original, né? Ela sobe, está perto dele, e depois vai diminuir, ó, e no afastamento continua igual à frequência original, que não acontece. Vai ficar igual à frequência original, vai ficar menor. Então, se fica menor do que a frequência original, após o afastamento, eu só tenho a minha alternativa D, como o Lucas Flávio falou. Então, a frequência é alta na aproximação, fica igual quando a fonte chega, né, no observador, e diminui no afastamento. Então, nossa resposta é justamente a letra D. Ok, pessoal? Entendido aí? Ovo. Compreendido, galera? Entendido. Ok, vamos lá. Ô, Bruno, Fala. se o cara tiver, tipo, muito distante do carro que tá fazendo barulho, poderia ser a letra B? Cara, a letra B não poderia ser. Por quê? Porque se ele está muito distante e não há ocorrência do efeito Doppler, né? A tendência é que, como ele está muito distante, é que essa frequência seja muito distante, ou igual ou menor do que a original. Só que quando ele chegar perto, né, quando estiver se aproximando, ela vai aumentar, mas quando chegar em cima do observador, a frequência tem que ser igual à frequência original, entendeu? Que não é o que está mostrando aqui, ó. Aqui a frequência, quando ele está em cima do observador, seria maior do que a original. E no afastamento, ó, quando está se afastando, fica igual à frequência original. Então isso aqui não pode rolar. Entendeu? Entendi. Ok. Vamos lá. Segunda questão. Ele fala assim, ó. Uma pessoa conduz um veículo, né, em alta velocidade e assusta ao passar por uma sirene aguda, né, com uma frequência de 15 kHz, fixada em uma placa de alerta ao lado da pista. O susto ocorre porque ela começa a ouvir o ruído da sirene no momento em que cruza, e ele pede para você considerar o ouvido humano, né, com uma frequência audível de 20 a 20 mil Hz, e quer saber a velocidade mínima. A que velocidade mínima, né, a pessoa estava para não ter ouvido a sirene durante a aproximação. Bom, para ela não ter ouvido a sirene durante a aproximação, eu tenho que pegar uma frequência, a menor frequência possível, não é isso? Qual seria a menor frequência possível?
Qual a menor frequência que nós conseguimos captar, pessoal? E aí? Novo. Vamos lá, vamos pegar primeiramente a nossa equação. Deixa eu pegar aqui a nossa equação. Na aproximação, né? Seria essa frequência daqui. Equação. Aqui. Frequência aparente. A questão número 2. A frequência aparente é igual a frequência original vezes a soma, né? A velocidade de som pela velocidade do observador dividido pela diferença da velocidade do som pela velocidade da fonte. Bom, se eu for pegar novamente essa equação e aplicar os valores, vamos lá. A frequência original do som, pessoal, é de quanto que ele disse aí? De quanto é a frequência original? E aí? De quanto seria a frequência original? Ele diz na questão. E aí? Povo? Pessoal, qual é a frequência original? É 15 mil, né? Ele está em kHz. 15 mil hertz. 15 mil hertz. Aí, vezes... Vamos lá. A velocidade do som ele deu na questão. Ele disse que é de 340. Ou 330, né? Vamos pegar isso aqui, essa velocidade do som. Vamos colocar 330. Vamos lá. Eu tenho aqui 330 em cima e 330 embaixo. A velocidade do som que vai ficar nos dois. Só que quem é que está em movimento? É o observador ou é a fonte? E aí, quem é que está em movimento? É o cara que passa, né, numa velocidade muito alta. Então, quem está em movimento? Observador ou fonte? Ovo? Observador. Então, aqui, observador. Ó, a velocidade do observador. Vamos fazer aqui, né? Vê aí. OBS. Observador. Porém, a fonte está em repouso, então a velocidade dela é 0. Aí. Ok? E qual é a frequência aparente? Quanto seria o valor da frequência aparente? Ele não disse que não consegue observar na aproximação, não é isso? Se ele não consegue observar na aproximação, qual seria a frequência aparente? A gente sabe que a gente escuta de 20 a 20 mil hertz. Na aproximação, a frequência é alta ou é baixa? E aí? Se eu estou me aproximando, pessoal, a frequência não é alta? É assim? Fala na questão seguinte, ó. Rapaz, vocês estão muito mudos aí. A frequência audível é de 20 a 20 mil hertz. Se eu estou me aproximando, então eu estava com a frequência muito alta. Como sendo frequência aparente. Tão alta, eu estava próximo de 20 mil, a ponto de não conseguir ouvir. E quando chegou perto, ele levou o susto porque ele escutou a frequência original. Então, significa que quando eu estava muito distante, eu estava escutando uma frequência, eu estava captando uma frequência tão alta que cheguei próximo do meu limiar. Era 20 mil hertz. Entendeu aí? Entenderam, pessoal? Pessoal, estão ouvindo? Estamos ouvindo sim. Deu para entender. Aí como é que vai ficar aqui, ó? Eu posso simplificar. Vamos lá. Esses
3 zeros aqui, com esses 3 aqui. Eu posso dividir, né? Dá para eu simplificar o 20 e o 15 por quanto? Dá para ser por 5? Por 5, né? 20 por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. E 15 dividido por 5 vai ficar quanto? 3, né? Não é isso, pessoal? Esse 3 que está no numerador, dá para simplificar com esse 330 aqui? Pode ser? Posso simplificar aqui, ó. 330 por 3, quanto é que sobra aqui embaixo? Quanto sobra, pessoal? 110. 110. Bom, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, ó. Aqui eu vou ter o seguinte. 4 igual. Aqui o 15 eu simplifiquei, sumiu, né? Só ficou apenas 330 mais a velocidade do observador. No meu denominador aqui, eu vou ter o 110. Ok? Todo mundo entendeu como é que ficou aqui? Entenderam aí? Vou fazer aqui, ó, meios pelos extremos. O que é que vai acontecer? Aqui, ó, eu terei 330 mais a velocidade do observador. Igual. Aqui, 4 vezes 110 vai dar 440. Aqui. Bom, se eu quero saber a velocidade do observador, né? Vou dizer que essa velocidade do observador vai ser igual a 440 menos 330. Quanto é que dá isso daqui? 110. Eu estava, ó, a 110. Aqui está ok. Metros por segundo. 110 metros por segundo. É uma velocidade muito alta, né? Se você multiplicar por 3,6, dá mais de 300 km por hora. Estava no carro de Fórmula 1, então só pode. Essa aí seria a nossa resposta. Deixa eu ver se eu acho aqui. 300 e cacetada. Isso daqui vezes 3,6 dá quanto? Quanto dá? 396. Que é igual a 396, né? Quilômetros por hora. Está no carro de Fórmula 1, que é mais ou menos a velocidade que um carro de Fórmula 1 chega. Qual seria a nossa alternativa aí? Valor mais próximo, né? Se é no mínimo 396 para você ouvir, então ele estava um pouquinho acima, né? 397. Qual é a letra? D. Resposta é a letra D. Ok, pessoal? Perguntas? Pergunta? Certo? Vamos para a próxima? Pode ser ou não? Pode ser. Vamos lá. Terceira questão. A terceira ele coloca aqui, né? A equação do efeito Doppler. Ele fala o seguinte, ó. A equação do efeito Doppler, mostrada a seguir, relaciona a frequência do observador, ouvida por ele, né? Observador estacionário, ou seja, ele está parado, e recebe o som
de uma fonte, de uma sirene que está se aproximando dele ou se afastando. Então, isso daqui ele coloca mais ou menos, porque serve tanto para aproximação quanto para afastamento. Ele fala que nessa equação V é a velocidade do som no ar, VA é a velocidade da ambulância, F é a frequência própria, é a frequência da ambulância para quem está dentro dela, e mais ou menos serve para distinguir, né, as duas situações, ela se aproximando, então seria mais, ou se afastando, no caso se aproximando seria menos, se afastando seria mais. Então, ele dá aqui a ilustração, né, das frentes de onda, e ele quer saber o seguinte: em uma ambulância em que a velocidade da ambulância seja 1/10, né, da velocidade do som, a velocidade da ambulância é 1/10 da velocidade do som. E a sirene seja de 198 Hz de frequência, a frequência própria, né? Então, o observador parado perceberá a sirene com que frequência? Vamos lá. Se é 1/10, como seria 1/10 de um valor, pessoal? Como é que ficaria 1/10 desse valor? Como é que eu posso representar isso? E aí? Questão número 3. E aí, pessoal? Como é que eu represento 1/10 da velocidade? Ele fala que é aqui nós temos para ela aproximando, né? Vamos pegar a situação dela se afastando. Se afastando seria essa daqui. Vou fazer para ela se aproximando, ela se afastando. Vamos fazer para as duas, né? A aproximação. Essa primeira. E aqui. Vou botar afastamento. Aproximando e afastando. Ok? Como seria 1/10 da velocidade? E aí? Como é que ficaria 1/10? Povo. E aí, pessoal? Como é que fica 1/10 da velocidade do som no ar? 1/10 não é 1/10? É ou não é? Concordam comigo? Sim, sim. Se 1/10 é 1/10, quanto é que dá a fração 1/10? 0,1. 0,1. Se vai dar 0,1, eu posso simplesmente fazer o seguinte: chegar aqui, na velocidade da fonte, né? Vamos lá. Aqui o observador está parado. Né? Vou pegar aqui, vamos apagar os valorizinhos aqui. Vou substituir pelos valores da questão. Né? Vou afastar um pouco mais, que a frequência original é um pouquinho maior. Aqui, pronto. A frequência, ele disse que é... Cadê aqui? O valor foi 198. Vou ficar 198 Hz. Aqui, a frequência do som, não sei, vou chamar de V. O observador está parado. A velocidade do observador é 0. Aí, ó, o som continua sendo V. E a fonte, por ser 1/10, vai ficar 0,1 V. Entenderam aí? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim ou não? Deu pra entender, pô. Bom, vamos lá. Se isso aqui é verdade, vamos ver o que nós teremos aqui. Aqui, ó, vou ter o seguinte. Aqui,
aqui vai ficar em cima simplesmente V, e embaixo V menos 0,1V vai dar 0,9V. Concordam? É assim? Posso pegar o V que eu tenho em cima e embaixo, ó, cortar, ó, corta esse V aqui, com esse V aqui. Eu acabo tendo a seguinte fração. Vai ficar 198. Aqui. 198 dividido por 0,9. Aqui. Então vou ter 198 dividido por 0,9. Desse jeito aqui. Quanto é que dá essa divisão? Dá 220. 220, né? Então teremos isso aqui igual. Cadê? Igual a 220 Hz. Bom, vamos ver se tem alguma de aproximação igual a 220. Aqui ele fala letra A, frequência de 220, se a ambulância estiver se afastando, não, né? Então, aqui não serve. Deixa eu ver se tem outro 220 aqui atrás. Não tem. Uma aproximação tem que ser ele só com uma diferença de 40 Hz entre a frequência de aproximação e afastamento. Bom, para isso eu tenho que achar de afastamento, né? Achar de afastamento para ver se o nosso valor bate. Bom, de afastamento, como é que vai ficar? Vou pegar agora e pegar ela aqui, ó, bonitinha, do jeito que tá a outra. Vou usar aqui, ó, desse jeito. Só que agora, ó, aqui a gente sabe que em cima nós temos menos. Vou pegar aqui. Em cima é menos e embaixo é mais. Menos. Em cima é menos. E embaixo vai ser mais. Acho que é mais. Ok? Muda um pouquinho a coisa de figura. Bom, continuo com os mesmos valores, só vou trocar o sinal, né? Aqui eu continuo com o sinal, aqui vai ser mais ainda. Em cima vai ser menos. Do mesmo jeito. Com os mesmos valores, né? Digamos assim. Em cima menos, embaixo mais. A diferença é que aqui embaixo, o resultado vai ser diferente, né? Ao invés de ser 0,9, quanto é que vai dar aqui embaixo? Quanto dá aqui? V mais 0,1V. Dá quanto? Quanto, pessoal? 1 mais 0,1. Dá quanto? Fica 1,1V. 1,1, né? 1,1V. 1,1V. O V de cima cai com o V de baixo. E aqui eu acabo tendo, ó, o denominador, 198 dividido por 1,1. Quanto é que dá? Dá 180. 180, certinho? Uhum. Aqui, ó, teremos 180. 80 Hz. Aqui. Vamos ver o que ele fala sobre os 180 Hz. Ele fala que a frequência é de 180 Hz se a ambulância estiver se aproximando.
Não, o que acontece, né? 180 era se ele está se afastando. Então, nem acerta a aproximação, nem o afastamento. Mas olha o que ele diz lá do outro lado, que a gente fez a leitura agora há pouco. Ele disse que a diferença entre a frequência de aproximação e afastamento, ó, é de 40 Hz. Confere isso aqui? Isso confere? Sim. Porque ó, eu tenho 220 para aproximação e 180 para afastamento. Se eu subtrair as duas, né, a diferença das frequências vai dar 40. A nossa resposta aqui é justamente a nossa letra, a letra D, né? Novamente. Ok, meu povo? Perguntas? Uma pergunta aí? Não? Vamos à quarta. Quarta questão, ele fala assim, ó. O que define a frequência de uma onda, seja mecânica, seja eletromagnética, é a fonte. Mas existe uma situação em que a frequência percebida por um observador é diferente da frequência emitida pela fonte. Essa diferença entre frequência percebida e emitida é explicada pelo efeito Doppler. Esse fenômeno é consequência do movimento relativo entre fonte e observador. A gente falou nesse instante. E ele diz que faz análise de uma situação em que uma viatura da polícia se move com velocidade constante, com a sirene ligada, emitindo uma frequência de 900 Hz. Né? Ele fala que uma pessoa parada na calçada observa o movimento da viatura e ouve a sirene, o som da sirene, a uma frequência de 1000 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340, ele quer a velocidade da viatura. Bom, se a frequência percebida foi maior, já dá para saber, né? Ele está se aproximando ou se afastando do observador, a viatura? E aí? Pessoal? Se a frequência é maior do que a original, a aproximação ou afastamento entre a viatura? E aí? Entre a viatura e o observador? Pessoal? Povo? A frequência foi maior, aproximação ou afastamento? Ninguém? Eu acho que é aproximação, não? Aproximação. Aproximação porque a frequência observada foi maior. Então, se a frequência percebida foi maior, é porque a fonte e o observador estão em aparente aproximação. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar com esta minha equação aqui, ó. Cadê? A minha equação de aproximação. Vou voltar lá, né? Então, aqui eu vou para a questão. Vamos lá. Vou pegar aqui essa minha equação. Eu já sei que vai haver a aproximação, né? Esse aqui ficou muito em cima. Vou botar mais para cá, né? Então, houve a aproximação, questão número 4. Houve a aproximação entre a fonte e o observador, e justamente por isso, ó, se houve aproximação, a equação vai ser somando em cima e subtraindo embaixo, desse jeito. Bom, ele deu o valor das frequências, né? A frequência que ele deu, original, né? Da viatura, é uma frequência de 900 Hz, e a aparente é de 1000. Então, como é que a gente faz? Aqui, vou pegar aqui esse carinha. Então, vou ter aqui, substituindo, né? Os nossos valores.
Aqui eu vou ter 1000 Hz de frequência aparente. Aqui vai ficar, ó, 1000. E aqui a frequência original é de 900. Vezes, aí vamos lá. A velocidade do som, ele deu a gente, né? É de 340. Velocidade do som, temos 340. Vamos entrar em cima e embaixo, 340. Porém, a velocidade da fonte eu não sei, né? Não sei o valor dela. Então, o observador, como está parado, a velocidade dele vai ser 0. Quem está em movimento é a viatura. Vai ficar 0. Ok? E aí, como é que eu faço? O que é que eu posso fazer para simplificar aqui? Eu posso cortar esses zeros aqui, ó. 2 zeros aqui. 2 zeros aqui. Vamos fazer a simplificação. Eu teria 340 vezes 9. Tá, pessoal? Trezentos e quarenta vezes 9, quanto dá? Dá 3.060. 3.700? Não, 3.060. 3.060, né? 3.060. Tudo isso aqui, né? Dividido. Vou colocar aqui desse jeito. Tudo isso dividido, ó, por 340. Menos a velocidade. Aqui, velocidade da fonte. Seria a velocidade da viatura. Vamos chamar apenas de V, né? Vou chamar apenas de V. Seria desse jeito. Bom, e agora? O que é que a gente faz? Dá para simplificar novamente, né? Esse zero aqui, ó. Multiplicar esse zero aqui com esse zero aqui. E eu posso fazer o produto dos meios pelos extremos. O que é que a gente vai acabar encontrando aqui? Eu vou ter que 306, né? Vai ficar 306. 6 é igual a 340 menos V. Bom, vou jogar o V para um lado, 306 do outro. Então, eu teria o V positivo igual a 340 menos 306. Quanto dá essa diferença? Quanto, pessoal? Dá 34. 34 metros por segundo. Essa é a resposta? Ele se aproxima com a velocidade de 34 metros por segundo. A resposta é a letra E, não é isso? É assim? Resposta é a letra E. Perguntas aí, pessoal? Dúvidas? Tudo certo? Ovo. Eu acho que ficou só. Tudo certinho, né? Beleza. Pronto, deixa eu fazer a chamada de vocês, né? Novamente aqui. Fazer o refresh. Vamos aqui, ok. Ok, fazer download aqui.
Vamos ver quem veio. Eram aqui 29 pessoas, né? Vamos ver se vão aparecer aqui. Vamos fazer o compartilhamento que tá travando aqui só hoje. Fica melhor assim. Terceiro ano. Terceiro ano. Eu tenho. Vamos ver lá quanto deu. 29 pessoas. Realmente. Nove pessoas. Vamos ver quem faltou. Nove. Então, deixa eu ver aqui. Então, faltou. A Alexia faltou, né? Deixa eu ver quem mais. A Bíblia tá aqui. A Maria Alice do Nascimento faltou, né? Tem Ana Carla. Ana Carla faltou. Ana Carla faltou. Ana Clara também faltou. A Cláudia está aqui. Ana Kézia também. Anaximenes também. Ângela também. Aí, Anne Caterine faltou. Anne faltou. Bárbara está aqui. Bernardo faltou. Carlos Eduardo faltou também. Eduardo está aqui. Fernanda faltou também. Geórgia. Aqui. Gisele faltou, né? Faltou Gisele. Igor faltou também. Poxa. Gisele. Igor. Ingrid. Também faltou. Poxa. Faltou Ingrid. John David está aqui. Jorge também está. A Karen também. Cailsa. Kleber faltou. O negócio tá feio. Ladijane também faltou. Clara tá aqui.
Lavínia está aqui também. Leonardo também. Letícia faltou. Lucas Suave está aqui. Uma, duas, três Marias estão aqui. Maria Júlia tem aquela situação que está na faculdade. Mariana do Nascimento. E Mariane também está aqui. Mariana Ciol de Jatobá. Marina. Infelizmente faltou. Matheus Moura. Aqui. Matheus Oliveira não está, não é isso? Matheus Oliveira não está. Helena está aqui. Rafael Costa está também. Rafael Lucas também. Renan. Sofia. Tereza faltou. Albert está aqui. E Raquel também. Deixa eu conferir aqui os faltosos, né? Vamos lá. E a galera que faltou. Terceiro ano. Alexia faltou. Foi Alice Nascimento. Alice Nascimento. Ana Carla e Ana Clara. Depois vieram Anne Caterine, faltou. Bernardos e Carlos. Depois, Fernanda faltou também. Gisele, Igor e Ingrid. Gisele, Igor e Ingrid. Aí tem Kleber e Ladjane. Kleber, Ladjane. Letícia e Marina faltou também. Matheus Oliveira e a Tereza. Tereza, nós tínhamos uma aula minha sobre os conteúdos da AV1, né? Lembrando, pessoal, que esses conteúdos vão cair na AV2, certo? Fiquem ligados. Esses conteúdos que a gente viu agora na AV1, ele vai servir para avaliação da AV2. Então, façam os exercícios, né? Porque a pontuação da AV1 vai ser apenas a coleta desses exercícios. E a AV2 vai ser, no caso, né? A nossa atividade avaliativa referente aos conteúdos que trabalhamos nos exercícios da AV1. Então, não deixem de fazer esses exercícios. É extremamente importante que vocês resolvam, que vocês façam e tirem as dúvidas aqui. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Tudo certo, pessoal? Tranquilo aí? Novo? Acho que tá suave. Tranquilo, né? Bom, pessoal, eu vou aqui, né, interromper a nossa gravação. Vamos salvar ela aqui, ó. Beleza.